Olá, amigos. No programa de hoje nós vamos conversar sobre PROCON, Defesa do Consumidor, seus problemas, suas benesses. Vamos também falar sobre medicina alternativa, os benefícios da medicina alternativa para a saúde da nossa população. Vamos falar também sobre turismo, cultura e um lindo clipe musical para você. Tudo isso daqui a pouquinho no programa de hoje. Estamos mais uma vez com Jorge Tardan. Dr. Jorge Tardan, advogado, especialista em defesa do consumidor, professor da Fundação Getúlio Vargas e vai nos trazer informações interessantes nesse programa. Jorge Tardan, muito prazer em revê-lo, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Mais uma vez, Bianchini, uma satisfação enorme estar aqui no programa, contribuindo com a construção da cidadania. Isso é muito importante. Eu queria hoje que você pudesse falar um pouquinho de PROCON para os nossos amigos. O PROCON já existe há mais de 20 anos, não é isso? O que é o PROCON verdadeiramente para as pessoas? Na verdade, o PROCON existe há mais de 30 anos. Sim. Né? O Código de Defesa do Consumidor, nós temos aí 24 anos já de Código de Defesa do Consumidor. Sim. PROCON, na verdade, é um apelido, né? Porque antes do Código de Defesa do Consumidor, nós tínhamos aí movimentos de defesa do consumidor e, na verdade, isso era um programa de governo. Portanto, Programa de Orientação e Defesa do Consumidor. Esse apelido ele ganhou reconhecimento da população e essa sigla, então, pegou. Você, por exemplo, hoje tem Brasil afora, secretarias, movimentos do Ministério Público, defensorias, mas o consumidor reconheceu esse apelido e ele pegou e todos os estados começaram a usar, então, essa sigla PROCON. Fundamentalmente, é sempre um órgão de defesa do consumo ligado ao Poder Executivo. Agora, para o consumidor foi uma chamada mão na roda, né? Porque funciona mesmo, não é isso? Eu vejo só pessoas falando positivamente do PROCON. Todos os problemas são resolvidos, né? Pequena instância, essas coisas. O PROCON ele conseguiu mudar de fato a nossa realidade econômica, né? Principalmente produtos. Não conseguiu ainda mudar os serviços, né? Então, nós temos um trabalho enorme pela frente, fazer com que as empresas, notadamente as prestadoras de serviço público, se adequem ao Código de Defesa do Consumidor. Mas o trabalho do PROCON é reconhecido. Não resolve tudo, mas, via de regra, resolve 80% dos problemas que ali são apresentados. O fato é que o consumidor, quando ele sofre um dano, isso não se resolve no PROCON, né? Então, ele resolve aquele primeiro momento lá, a devolução do produto, consertar o serviço, enfim. Mas uma indenização propriamente dita, não. Aí o consumidor ainda tem que procurar o judiciário. Falar em judiciário, o judiciário se adequa bem com o PROCON? A parte da justiça? Eu diria o seguinte, né? Nós temos uma grande professora do Rio Grande do Sul, que é a sumidade no tema direito do consumidor do ponto de vista da academia, professora Cláudia Lima Marques. A professora Cláudia Lima Marques, ela diz o seguinte, nós temos que fazer a integração das leis. Sim. Né? Fazer com que o Código de Processo, o Código Civil, enfim, fazer essas normas se integrarem. Eu diria mais do que isso, nós temos que fazer a integração dos poderes. O PROCON é sempre um órgão do Executivo. E o juizado, por exemplo, Poder Judiciário. E não existe hoje, né, uma integração entre esses dois poderes. Quando o consumidor leva um problema lá para o juizado especial, judiciário, e ele ganha lá uma indenização, o judiciário deveria e poderia, isso a gente deve construir isso, a gente tem que construir isso, encaminhar aquele caso para o PROCON para que ele pudesse aplicar uma sanção para aquela empresa, no sentido de desestimular que outras empresas ou que aquela mesma empresa continue exercendo aquele determinado tipo de prática. Porque quando um consumidor sofre um dano, Bianchini, ele vai lá no judiciário, por exemplo, no juizado especial e consegue uma indenização, vamos imaginar, de R$1.000. Para a empresa pagar R$1.000 e continuar naquela prática, pode ser um bom negócio. Sim, sim. Mas se aquele consumidor que foi lesado e foi efetivamente indenizado, se aquele processo pudesse ser aproveitado, e pode, né, no sentido de ser encaminhado para o PROCON, e o PROCON aplicasse uma multa, e a multa do PROCON pode chegar a 6 milhões,
Provavelmente isso desestimularia que aquela empresa fizesse aquele tipo de prática com outro consumidor. Tem razão. É sempre para baixo, né, atualmente, né? A gente vê, são 2.000, 3.000, R$ 1.000, 1.500, 5.000 já é um número assim, que eu tenho visto nas companhias telefônicas, né, nos provedores, muita reclamação. Aí que está o problema, Benchini. É a construção desse sistema, dessa lógica inteligente que a gente não conseguiu fazer ainda. Quando o consumidor ganha R$ 800 e ele não sofreu um dano de R$ 800, ele se aproveita de uma coisa torta da nossa cultura, que é a chamada lei de Gerson. Coitado do Gerson. Isso. Outro que ganhei um dinheirinho. Ganhou um dinheirinho. Aí todo mundo vai para o judiciário. Isso não é inteligente. O que seria inteligente? Tá bom, o seu dano foi R$ 800, eu vou te reparar em R$ 800, mas eu vou encaminhar, aí seria o judiciário, encaminhar esse processo para o PROCON para que ele aplique a multa e que a multa seja poderosa para desestimular. O importante, para onde vai esse recurso da multa do PROCON? Vai para um fundo de direito difuso. Para que serve isso? Para fazer, por exemplo, a educação para o consumo, para fazer, por exemplo, a educação ambiental. Que beleza. Coisa que a gente ainda não fez. Isso. Então, o direito do consumidor no nosso país pegou, mas ainda falta aquele objetivo maior que seria a educação para o consumo. Sim. Estamos conversando com Jorge Tardan, advogado, professor da FGV, falando sobre defesa do consumidor. Hoje, especificamente, o PROCON. Agora, as reclamações das pessoas contra o PROCON não são muitas, mas existem. Morosidade, uma falta de cortesia, de gentileza no atendimento. Já ouvi muito sobre isso. O principal problema do PROCON hoje, né, o PROCON ele funciona, mas o principal problema que nós temos hoje nos PROCONs Brasil afora é a apropriação política desses órgãos de defesa do consumidor. Então você pega, é um órgão que tem muito reconhecimento e, via de regra, tem sido usado como trampolim político, ou seja, não ainda conseguimos construir, como tem, por exemplo, na Fundação Oswaldo Cruz, um funcionário de carreira, né, assumindo o comando daquele órgão. Então, essa apropriação por parte de políticos... Não existe. A gente tem que construir isso, Benchini. Então, você pega, aqui no Rio de Janeiro, é histórico isso, um político se apropria da defesa do consumidor e é vamos dizer assim, um objetivo político, partidário, pessoal. Isso é ruim para o sistema. Então, o que nós temos que consertar isso é que aquele sujeito que esteja no comando do PROCON seja efetivamente alguém identificado com a causa do consumidor. Bem, amigos, conversamos com Jorge Tardan mais uma vez no programa e ele está sempre conosco. Tardan, fique à vontade para suas despedidas. Mais alguma palavra que queira mostrar aos nossos amigos? Ô, Bianchini, eu acho que é fundamental, né, que depois de 24 anos de defesa do consumidor no Brasil, que a gente consiga, a partir de agora, desenvolver um sistema de defesa do consumidor. Por exemplo, nós temos a defesa do consumidor do Estado. Você pega um município de interesse turístico, por exemplo, Teresópolis, não tem PROCON. Você pega, por exemplo, Búzios, não tem PROCON. Sim. Então, o turista vai lá e, se ele sofre um eventual problema de consumo, ele não tem onde socorrer. Ele tem que procurar o PROCON do Rio de Janeiro ou um juizado especial. Então, que a gente consiga construir um sistema estadual de defesa do consumidor e que cada município tenha efetivamente o seu PROCON, integrado com os juizados especiais. Essa integração é fundamental para que a gente efetivamente tenha um direito do consumidor à altura daquilo que o Código de Defesa do Consumidor oferece. Muito obrigado, Jorge. Felicidades. Até a próxima. É uma satisfação, Benchini.